Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 18 anos de mercado. Escolha confiança. Olá amigos, clientes e parceiros da AVA com Gestão de Condomínios. Está no ar o programa Vida em Condomínios. E o tema de hoje são tendências e leis em condomínios. Recebo novamente a doutora Giana Tolle. Seja bem-vinda, Giana. Obrigada. E falando de tendências, a gente vai falar de coisas futuras, projetos de leis, legislações futuras que vão influenciar e já estão influenciando a vida em condomínio. Tá? Para começar, doutora, projeto de lei 61 de 2019 fala de animais domésticos em condomínios. A gente sabe que hoje os animais domésticos são como integrantes da família. Né? E esse projeto de lei ele vem no sentido de proibir que se proíba animais em condomínios, né? Isso nas próprias convenções. Tu pode falar um pouquinho para nós como é que vai funcionar esse projeto de lei? Isso. Boa noite ao telespectador, né? Primeiramente, hoje trouxe a minha colinha aqui junto no programa, que são muitos projetos de leis, né, envolvendo condomínios. Então, para nós conversarmos um pouquinho com o telespectador sobre esses projetos de leis que são muitas vezes polêmicos, né? Então, sobre os animais domésticos, né, em condomínios, nós temos dois projetos de leis e eu vou apontar algumas diferenças dos dois, né? Nós temos o 61 de 2019, que é um projeto de lei que ele proíbe estar na convenção, regimento interno, regulamento, a proibição dos animais não poderem existir no condomínio, né? Então ele proíbe uma proibição que possa constar na convenção e nos demais regulamentos e regimento. E também ele traz a questão da utilização da área comum por esses animais. Perfeito. O que é muito discutido dentro dos condomínios, o que às vezes é muito dividida a opinião, né, dos condôminos, porque muitos que não possuem às vezes se deparam com animais que deixam seus dejetos, enfim. Então é muito animais que talvez possam morder, né, os condôminos, sentem medo, tem muitas pessoas que têm fobia também a animais, né, e é uma doença, então é necessário também que se tenha esse certo distanciamento dos animais. E por outro lado tem aqueles condôminos os quais amam os animais, convivem com os animais, tratam os animais como membros da família, têm essa afeição e esse carinho pelos seus pets e por isso gostariam muito que eles circulassem na área comum. Esse primeiro projeto de lei, ele vai então falar sobre essas duas questões, tanto a proibição da convenção quanto a utilização dos pets na área comum. O que é diferente um pouquinho do projeto, o 3576 de 2019, que ele altera o Código Civil, né? Enquanto o outro, o 61, ele não altera, ele cria uma lei nova. O 3576, ele vai alterar então o Código Civil, né? Dizendo que os animais eles podem existir dentro do condomínio, né? Então eles podem habitar junto com os demais condôminos, né? O condomínio, porém ele não fala nada, ele não delimita sobre a área comum. Então ele vai alterar, trazendo que o pet ele vai poder existir, perfeito, mas não delimita se ele pode ou não utilizar a área comum. Vai caber ao condomínio regrado. Vai caber ao condomínio regrado. Com bom senso. Exatamente. E aí já uma pergunta, tá? É condômino quem mandou a pergunta. No condomínio dele, ele foi proibido de transitar com o animal na guia. Ele tem que pegar o animal no colo e levar o animal até a rua. Ele cita que ele já é um idoso e que é uma situação insalubre para ele, né? O condomínio está correto em criar esse mecanismo, sim ou não? Não. No momento que o animal ele não for de ameaça aos demais condôminos, ele não tenha um porte que pode ser uma raça que ela é mais braba, né? Que ela pode atacar os condôminos. Se o animal ele é, por exemplo, adestrado, que nem a gente tem a situação de muitas pessoas de deficiência visual, né, que tem os cães guias, né? Então esses animais sim devem
transitar nas áreas comuns e mediante coleira ou focinheira no caso de raças agressivas. Novamente, né? É o bom senso, né, doutora? Exatamente. E mais uma pergunta que veio aí de síndica. Uma determinada unidade condominial tem muitos animais, ela diz que são mais de 7, entre gatos e cachorros. Aí ela, segundo ela, coloca a salubridade, sossego dos demais condôminos, né? Ela pode, enquanto síndico, condomínio, limitar o número de animais por unidade? O que ocorre? Nos projetos de leis e nas leis que nós temos hoje em dia no Brasil, não existe a proibição de que o condomínio possa limitar. Então, o condomínio ele pode sim limitar, né? Até o momento. Pode ser que nós tenhamos alguns julgados diferentes que venham mostrar de outra maneira. O que a gente precisa se atentar neste momento é a questão dos maus tratos, porque não necessariamente uma casa cheia de animais não ocorra maus tratos, uma vez que os próprios animais podem estar numa situação insalubre. E até então, pode ter muitos e está limpa a unidade, assim como pode ter poucos e não está limpa. Exatamente. Né? Então, os maus tratos que a gente também precisa ver se esses animais eles não estão sendo vítimas desses maus tratos, né? E que cabe também à municipalidade, né? Ou seja, o município investigar ali e justamente multar, caso necessário, e tomar as medidas cabíveis. Excelente a colocação, doutor, porque eu já vou fazer um gancho para a próxima pergunta. Municipalidade, animais abandonados dentro de condomínios, né? Tem sido recorrente em Santa Maria, infelizmente, né? E aí tu tem outro lado, a legislação federal, que garante ali, né, o direito dos animais. O síndico simplesmente não pode pegar aquele animal, né, e colocar num local que não seja um local oficial, né, um abrigo. E qual é o procedimento quando o síndico tem animal abandonado dentro do condomínio? Como é que ele faz para proceder de forma de acordo com a legislação? Tanto dentro do condomínio quanto animais que entram dentro do condomínio, que são animais de ruas, né? Enfim, esses animais eles estão sob a guarda do município, né? E o município ele precisa então dar uma destinação adequada a esses animais para que eles não sofram maus tratos, né? Então a gente tem muito essa questão dos maus tratos como o ente municipal responsável pela segurança desses animais. Perfeito. Vamos mudar de assunto agora. Mais um projeto de lei, 3579/2019, Lei Maria da Penha, né? Incluir ação preventiva em condomínios residenciais, ou seja, moradores e síndicos, né, que presenciarem ou suspeitarem de agressão física contra mulheres em unidades condominiais não poderão mais ser omissos, né, sob pena de responsabilização. E agora, como é que vai funcionar isso, né, doutora Giana, nos condomínios? Como é que o síndico, né, num condomínio, por exemplo, de 100 unidades, né, ou mais, pode ficar atento, né, e ajudar o poder público a coibir aí, né, as agressões físicas em condomínios? Então, esse projeto de lei ele é muito importante, né, para as mulheres, muito importante. Muitas mulheres vêm sendo ameaçadas e abusadas, principalmente nessa época de pandemia. A gente sabe que os casos de violência contra a mulher e violência doméstica subiram muito. Então, por causa não só por causa da pandemia, mas enfim, por causa da Lei da Maria da Penha, esse projeto vem ajudar para que essas pessoas vulneráveis, que elas são vulneráveis, elas estão vulneráveis, seja psicologicamente ou fisicamente, né? Então, esse projeto de lei ele vem ajudar, trazer mais uma ajuda a essas mulheres, essas donas de casa, a essas pessoas, né? Então ele altera a Lei Maria da Penha, né? Esse projeto vem alterar para quê? Para que traga capacitação ao síndico e aos funcionários do condomínio, né? E essa capacitação a gente entende como, né? A gente entende que seja por meio de cursos. O projeto ele não deixa explícito como, mas a gente entende que seja por meio de cursos, por meio de talvez alguma prova, a gente ainda não sabe como. Porém, ele diz o quê? Para que essas pessoas se atentem, fiquem atentas, né, aos sinais, então, dessas práticas abusivas. E também ele implementa a questão da cartilha e de placas nos condomínios, né? Placas
com acesso à lei, né, e demonstrando a criminalidade desses atos. Perfeito. Hoje se tem uma cultura no condomínio que não é conosco, não vamos nos meter, né? Que forma tu pode orientar, de que forma esse síndico, tá, deverá registrar essa ocorrência para o poder público? De que forma que não ser omisso, né? E também, né, não ser incisivo. Exatamente. O que a gente fala bastante, né, é a questão da omissão. Hoje em dia, quando se tem uma pessoa com vulnerabilidade, e é difícil não querer estender a mão para ajudar, né? Então, a gente tem que tentar olhar para a sociedade como um todo. Não necessariamente que o problema que está do meu lado não é meu. Perfeito. Às vezes o problema que está do meu lado é meu, sim. E se eu for omisso, o quanto eu não poderia evitar? Quantos crimes eu não poderia evitar? Quanto Perfeito. abuso psicológico e físico eu não poderia evitar? Então, tomar para si a responsabilidade que a sociedade exige enquanto cidadão. Então, dentro disso, né, o que o síndico pode fazer? Bom, vou falar com essa pessoa, talvez não seja o momento ideal falar com essa pessoa, principalmente de uma pessoa que abusa de outras pessoas. Se é mais agressivo, no sentido de físico, talvez não seja o momento do síndico interferir, mas avisar o poder público, né, fazer o boletim de ocorrência, chamar a polícia, né, para que a polícia, com o seu poder, possa sim interferir na situação. Então, o síndico ficar atento aos sinais. Às vezes, até o síndico, muitos condomínios grandes, o síndico não tem acesso a todos os andares, então buscar relatos dos vizinhos também. Isso é fofoca? Não. Isso é fazer o seu papel dentro da sociedade. E é isso que a sociedade quer, né? Para coibir Perfeito. Esse tipo de crime e violência. Perfeito. Como a doutora disse, fica a dica para o síndico, né? A lei vai chegar, de qualquer forma, mas independente da lei, existe o bom senso, né? Da gente guardar o zelo nos condomínios. Então, uma boa dica para o síndico que está nos ouvindo, e doutora, já está sendo feito em São Paulo, é a guarda Maria da Penha dentro do condomínio. Eleger, né, um membro em cada bloco, principalmente condomínios grandes, que façam um grupo de WhatsApp, e essas pessoas são os vigilantes, né, que vão ajudar a ser os olhos do síndico. Em toda e qualquer agressão, poderão avisar o síndico, né? Essa é uma ótima ideia. Uma ótima dica. Não saia daí, pode ficar esperando no sofá, toma um cafezinho, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 18 anos de mercado. Escolha confiança. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 18 anos de mercado. Escolha confiança. Voltamos com mais Vida em Condomínio. Doutora Giana, agora um tema polêmico, né? Hoje, os condomínios, é preciso ficar muito claro para quem nos ouvindo, os condomínios, eles não são pessoas jurídicas, né? Eles são anômalas a isso, né? Eles têm um CNPJ, mas de fato na legislação eles não são pessoas jurídicas. O projeto de lei 7.983 quer tornar o condomínio uma pessoa jurídica. Quais as implicações que podem ocorrer? Mais burocracia, mais dificuldade na administração?
Como é que a doutora vê esse projeto? Sim, eu vejo com certeza com mais burocracia, né? E ainda não só a burocracia, como uma inconstitucionalidade, né? Porque o que é a pessoa jurídica, né? Nós temos diversos tipos de pessoas jurídicas, dentre elas a de direito privado, né? Que o projeto de lei prevê o enquadramento, né? Perfeito. Então, no artigo 44 do Código Civil estaria lá o condomínio. Porém, o que acontece? Ele é um projeto de lei que ele traz uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque no Brasil, associar-se é livre, né? Então, não existe a associação compulsória. Perfeito. Imagina, né, o telespectador tendo que ter os seus sócios, os seus vizinhos. Difícil. E aí, como seria, né? Então, por isso que no ordenamento jurídico brasileiro não é previsto a associação compulsória, como eu disse, obrigatória, né? Ele é de livre associação com os demais, seja para fins religiosos, seja para fins comerciais, seja para outros tipos de finalidade, como o próprio partido político, né? Então, o que esse projeto ele trouxe de diferente, né? A justificativa desse projeto é de que o condomínio ele não possuiria uma capacidade postulatória. O que é a capacidade postulatória? É a capacidade de ingressar no judiciário, né? No jurídico, que nem a gente diz. Então, só que o condomínio ele possui sim essa capacidade postulatória. Ele não é uma pessoa jurídica, ele não tem personalidade, que é onde a gente vê lá no Código Civil. Porém, a capacidade de postular em juízo, né, ou seja, fazer uma ação judicial de execução de cotas condominiais, por exemplo, a gente, sim, né, é previsto e ele existe essa capacidade postulatória. Porém, existe essa inconstitucionalidade no projeto, né? Então nós vemos que eu não sou defensora, né, do condomínio virar pessoa jurídica. Acho que ele sim é um ente, mas é um ente sem personalidade jurídica e por isso ele é um ente que ele é compulsório, né? Ou seja, os vizinhos eles têm patrimônio em comum, eles não precisam ter outras coisas em comum. A gente fica pensando como que seria a parte sucessória disso, né? Por exemplo, faleceu o filho, como que entraria nessa sociedade? Teria que todos os sócios solicitarem também, darem seu aval para um novo condômino entrar numa sociedade? Então, fica muito misturado. Além de que a burocracia brasileira, né, traria, imagina, o registro da convenção no registro de imóveis, mais o registro, talvez, na junta comercial, né? E como que seria toda vez que vendesse um apartamento? Perfeito. Né? Teria que fazer alteração na junta? Como é que ficaria a sindicância, né? Exatamente. O síndico seria um empresário? Exatamente. Então, não necessariamente para tributação, para a parte do Código Civil, né, para a parte do Código de Processo Civil, há necessário ser uma pessoa jurídica. Então, por isso que eu, pelo menos, sou totalmente contra. Perfeito. É um tema polêmico, né? Na verdade, o síndico precisa se atenar que hoje os condomínios com CNPJ já têm muitas obrigações acessórias. Exatamente. Eu dizia no passado semelhantes, eu digo que tem mais obrigações acessórias que empresas, por exemplo, enquadradas no Simples. Então, realmente E isso é importante também deixar claro para o telespectador que não é porque o condomínio possui um CNPJ, que é o cadastro, né, de pessoas jurídicas perante a Receita Federal, que ele é pessoa jurídica, né? São coisas distintas. Personalidade jurídica é uma coisa e cadastro perante a Receita é outra. Perfeito. Né? Coisas que acontecem no nosso Brasil, exatamente, né? Que é difícil de entender. Bom, vamos com mais polêmica. Bom, os condomínios estavam acostumados, né, Jana, às assembleias físicas e veio essa pandemia e acelerou tudo. A pandemia trouxe o advento da assembleia virtual, válido até outubro, tu pode me corrigir se eu estiver errado. 30 de outubro. Contudo, não é uma lei definitiva. Existe um processo de lei 548/2019, que é um projeto de lei e vai ficar em definitivo se passar, que trata da assembleia virtual. Porém, contudo, um regulamento bem mais amplo, né? Ele não exclui
a assembleia física, e ele traz a assembleia como uma forma de coleta individualizada do condômino dos votos, né? Principalmente aqueles que se fizeram ausentes na assembleia física, a fim de que se possa se ampliar o quórum. Por exemplo, o condomínio muitas vezes tem dificuldade em aprovar uma convenção, porque as pessoas não vão na assembleia, depois se precisa coletar os votos. Como é que vai funcionar a assembleia virtual? Quais as recomendações para os síndicos? É muito interessante esse assunto e a pandemia ela veio, como eu vi no próprio Instagram da Avacon, né, uma reportagem dizendo que fomos arremessados para 2030, né? É verdade. Ou seja, quem não estava preparado para a era virtual teve que se preparar. E o condomínio é um deles, é um ente que precisa se preparar, né? Nós estamos vivendo então não só a questão da pandemia, hoje em dia talvez ir para uma assembleia é algo praticamente impossível, aí é necessário enviar procuração, né? Enfim, e a pessoa não pode estar lá presente na assembleia, como gostaria de estar, né? De estar. Então, essa lei de assembleia virtual, ela vem para modificar, e o fundamento dela é justamente a modificação dos temas de voto, dos temas em que precisa 2/3 ou um quórum especial e qualificado. Quero frisar que, então não vai valer para assembleias que não exijam quórum especial. Ela vale ela também. Vale também? Ela Perfeito. vale também. Perfeito. Ela vale. Não necessariamente é só para as outras assembleias. Ela vale também. Porém, essas assembleias, elas ficam deficientes. Às vezes o síndico não consegue pintar um prédio. Perfeito. Ele não consegue dar uma manutenção necessária. Por quê? Porque a pintura, ela se enquadraria talvez, né, como necessária, voluptuária, enfim, né, Perfeito. dependendo do tipo de pintura. Então, essa assembleia virtual, que é diferente da que nós temos hoje, a que nós temos hoje, ela vale exatamente como tu falaste, Christian, até 30 de outubro deste ano, né? Pode ser feita por meio eletrônico, não delimita qual, nem como, nem de que forma. Ela só diz que pode ser feita por meio eletrônico, né? O que deixou muitos síndicos aí perdidos também, né? Porém, essa é uma lei provisória. Perfeito. Nós estamos com esse projeto, o 548 de 2019, que ele vem para trazer a Assembleia Virtual de forma permanente. E aí sim ele vai alterar o Código Civil. E ele vai alterar de duas formas. Vai alterar da forma com a Assembleia Virtual, sendo continuada a Assembleia Física. Perfeito. E aí vai trazer uma série de requisitos para que isso ocorra. E também vai trazer a Assembleia continuada física. Porém, não é uma suspensão da Assembleia. A Assembleia ela não fica suspensa. Ela vai ter o início e os votos poderão ser coletados Perfeito. Posteriormente. Físicos mesmo, né? Ajudando a complementar o quórum. Exatamente, ajudando a complementar Perfeito. o quórum. Como a gente chama, né, vulgarmente, às vezes, de abaixo-assinado, Perfeito. enfim, né? Para trazer, então, esse quórum qualificado, ou não qualificado também, né? Perfeito. Quando o síndico precisa de força no condomínio. Perfeito. Nós temos críticos, né, Jana, como tudo se tem o contraditório. Alguns juristas dizem que o condomínio ele não tem condições, né, de validar uma assembleia virtual pelo fato de não conseguir, né, um mecanismo seguro para registrar os votantes, né? Quais são os riscos de uma assembleia virtual em questão de fraudes ou questão de anulação? Como é que tu vê esse panorama daqui para frente? A questão de fraude numa assembleia virtual, ela não me parece muito grande, uma vez que a lei ela já determina que para ocorrer a assembleia virtual é necessário que o condômino ele tenha um acesso único e exclusivo seu, né? E se a gente for parar para pensar, se ele passar esse acesso para um membro da sua família, por exemplo, para dar o voto por ele seria como se fosse uma procuração também, né? Ele está dando o acesso, ele está justificando, né, a outra pessoa votar no lugar dele, porém com o seu nome. Esse seria o único ponto, talvez, que a lei deixasse a desejar. Mas o condômino tendo seu acesso particular ali, com a sua senha, né,
podendo expressar o seu voto e contabilizando ele no final por um sistema que seja seguro, Perfeito. então não teria problema nenhum. O Perfeito. que eu acho que é indicado, e aí sim a lei não traz, mas a gente sempre tem que estar à frente, né, nessas questões, é justamente um sistema que possa fazer uma assinatura, algo que traga mais confiabilidade pro proprietário, né? Ou seja, o proprietário que ele confirmasse o seu voto de alguma assinatura eletrônica. Seria como, de preferência, usar uma assinatura digital dentro do sistema que validasse aquela assinatura dele. Exatamente. Para ter principalmente, né, Giana, porque serão assembleias já que terão um core especial, como tu disse, uma pintura de um prédio que pode ser enquadrada como despesa voluptuária, onde um core especial, então realmente precisa ter uma segurança para validar, né? Exatamente. Mais um tema polêmico, né? A sindicância hoje está cada vez mais complexa, né? O síndico ele tem que entender de questões jurídicas, ele tem que estar bem assessorado por uma administradora, ele tem que entender de questões contábeis, ele tem que ser um síndico que sabe gerir conflitos, né? Assim, o legislador criou um projeto de lei que quer tornar síndico profissão, que é o projeto de lei 348 de 2018, né? E aí, o síndico passaria a ter uma habilitação profissional, teria que ter curso superior, né? E uma série de outros critérios. Nós temos muitas entidades contra, né? O próprio Secov paulista, ele é uma entidade forte que é contra. O Secov tem posicionamento, o Secov de São Paulo, que um bom síndico, um bom médico, um bom advogado não poderá mais ser síndico porque não tem a formação necessária. Como é que tu vê esse projeto de lei? Então, esse projeto de lei, ele traz algumas polêmicas, mas também ele limita competências, né? E isso é muito interessante. O projeto de lei que torna síndico profissão, ele traz 5 definições diferentes sobre o condomínio, né? Ou seja, ele diz quem pode ser síndico, ele modifica, né? Na verdade, ele vai modificar o Código Civil. Então, ele vai trazer que hoje o Código Civil diz que síndico pode ser condômino ou não. Ponto. Então, ele vai trazer quem pode ser o síndico, ele vai trazer as competências do síndico, o Código Civil já traz, porém, ele vem alterar essas competências e de forma muito boa, né? Ele vai trazer sobre a renúncia do síndico, Perfeito. Qual a forma que o síndico pode renunciar. Ele vai trazer sobre a destituição do síndico, que hoje nós temos uma breve passagem no Código Civil, né? Então ele traz de uma forma mais coerente, inclusive a Assembleia não sendo por por absoluto dos votos, sendo por maioria dos presentes, né? A destituição do síndico, e ele vai trazer a limitação no uso de procurações. Perfeito. Que isso é muito importante, principalmente para os condomínios grandes e que o síndico às vezes permanece anos e anos naquela mesma função por meio de procurações, né? A utilização de grande escala de procurações, né? Então ele traz essas 5 alterações ao Código Civil. Dentro de quem pode ser o síndico, né? Então a gente vai ter que ele poderá ser condômino ou não. Não sendo condômino, aí sim nós vamos ter o síndico como profissão. No momento que ele é condômino, não vai exigir o diploma. Porém, quando ele não é condômino, vai exigir. Quando ele é condômino, não existe, né? Quando ele não é condômino, vai existir isso. Essa característica. Então, vai se dar de 3 formas, né? A forma com prova técnica. Então, o síndico terá que fazer uma prova técnica para se habilitar na profissão e não vai precisar, talvez, apresentar diploma. A segunda forma que o projeto de lei vê é sem prova técnica, porém, o CRA vai determinar quais os diplomas que estão aptos à profissão de síndico. Conselho de Administração. Exatamente. O Conselho de Administração é o órgão que vai delimitar quais os diplomas são competentes. Né? Se o contador pode, se o advogado pode, se o médico pode, se
o escritor pode, né, jornalista, enfim. Então nós temos uma gama que o CRA, o Conselho Regional de Administração, vai delimitar isso. Perfeito. E depois nós temos os síndicos profissionais, né? As empresas, as pessoas jurídicas, né, de síndicos profissionais, eles vão precisar sim possuir o registro no CRA, no Conselho Regional de Administração. Então nós temos essas 3 possibilidades de síndicos não condôminos que o projeto de lei vem trazendo. Ótimo, excelente. Ele é um projeto de lei bem interessante. Acredito que ainda vai existir muita discussão, né, nas casas legislativas, até porque existe bastante sindicatos, bastante, né, conselhos que estão atentos a esse projeto de lei. E então ele vai ainda ter muitas discussões e pode ser modificado. Perfeito. Doutora, nosso tempo acabou, infelizmente, né? São muitos temas, né? A gente não conseguiu vencer tudo, mas vai ficar para a próxima. Obrigado por sua audiência. Quarta-feira que vem voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 18 anos de mercado. Escolha confiança.